Saúdo a você que está me assistindo com a paz de Cristo. Muito bom dia, uma alegria mais uma vez estarmos nesse canal para olharmos mais um texto da Palavra de Deus que sempre nos ensina, nos corrige, nos repreende, enche o nosso coração de alegria e de esperança. Você me conhece, eu sou um discípulo de Jesus, meu nome é Valdir e eu sirvo a Ele na igreja do Senhor Jesus, no bairro dos Pimentas, em Guarulhos. E eu quero comemorar e celebrar que estamos nos aproximando dos 200 inscritos em nosso canal. Já são 199, eu estou aguardando você, talvez seja você que fará a sua inscrição, dará o seu like. E claro, eu quero agradecer pelas 199 pessoas que estão inscritas, que assim assistem os cultos, assistem as mensagens, no caso os cultos da Igreja dos Pimentas, né? E eu quero também te convidar, que eu tenho outras formas de... Eu tenho meditado a Palavra de Deus, escrito alguns artigos. E se você entrar no portal da Igreja de Cristo, igrejadecristo.net, lá você encontra centenas de artigos com irmãos, com cristãos comprometidos com a Palavra de Deus, e encontrará também alguns artigos meus. Também você pode me encontrar no Facebook, Valdir Silva, né? Então você me encontra lá e todos os dias eu mando alguma mensagem, alguma reflexão. Hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Provérbios 3. Depois de 150 dias viajando pelo livro de Salmos, onde eu fui muito edificado, incentivado, fui orientado e tive a oportunidade também de passar isso para você que assim, nos assiste, bem como para as pessoas que leem os artigos. Eu iniciei a minha caminhada no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, 31 capítulos, vai demorar bem menos do que os Salmos, e chamou minha atenção. Vamos já para ele. Provérbios, capítulo 3, versículo 27 e 28, chamou minha atenção. Esses dois versículos que é o tema da nossa mensagem de hoje. Versículo 27, o livro diz: não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo: vá e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para dar. Se você tem isso em suas mãos agora. Olha que maravilha. Você sabe que esse provérbio nada mais é do que cumprimento do maior mandamento de amar a Deus amando ao próximo. Na Bíblia, o amor não é algo só de sentimento. O amor é muito mais prático. O amor se mostra através de ações. E você sabe que esse provérbio, eu já vivi ele das duas formas, da forma positiva e da forma negativa, e eu gostaria de compartilhar com você. Sim, eu lembro das vezes em que alguém me pediu ajuda, às vezes entrando numa padaria, alguém pediu ajuda, às vezes um vizinho, enfim, alguém me pediu ajuda. E eu lembro das vezes em que quem me conhece sabe que eu vivo meio que correndo, às vezes atrasado para os compromissos, e eu falei para a pessoa: olha, não dá. Ou porque eu estava muito apressado, ou porque o meu coração não estava muito afim de fazer o bem. Você vai talvez até se estranhar, mas sim, existem momentos em que meu coração, as minhas emoções estão dizendo para eu não fazer o bem. Mas é claro que eu uso 1 Coríntios 9:27, esmurro meu corpo, reduzo a escravidão de Jesus e tento fazer o bem, fazer o que é correto, mesmo às vezes nem sempre sendo com vontade. Pois é, nesse exemplo que eu quero dar, eu não estava com vontade. Eu falei: deixa depois, uma outra hora, fica para depois. Aí eu lembro que eu estava me afastando. E eu lembrei de um texto que você deve conhecer, você que já tem assim, uma familiaridade comigo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, que diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos são abertos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. E deixar de amar quando nós podemos amar é pecado também. Tiago 4,17 diz isso. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando, pecado de omissão. Pois é, depois que eu pensei naquele texto, eu voltei, e mesmo sem vontade, às vezes, de fazer o bem, eu fui e ajudei aquela pessoa naquela necessidade. Uma vez uma pessoa estava na padaria e disse que estava com fome e pediu assim,
se eu podia comprar algum alimento, alguns pães para levar para casa. Pois é. Então, naquele dia eu quase não fiz isso, mas depois eu fiz. E a sensação de quando a gente faz o bem é uma sensação de tranquilidade, de alegria, uma sensação de paz conosco mesmo. Eu fiquei em paz, comigo mesmo, em paz com Deus. Mas eu lamento dizer a você que eu já vivi essa situação do lado negativo. Mesma situação. A pessoa pediu ajuda. Eu não estava muito afim de ajudar, ou eu estava na minha correria do dia a dia, pensando nos compromissos do dia. Eu fui embora e não teve texto bíblico que eu lembrei. Eu não fiz. O que restou? Sentimentos de que não custava ter ajudado. Então, essa atitude ficou aquele sentimento, puxa, não custava nada. E quando eu falo ajudar, eu estou falando ajudar de uma maneira geral. Às vezes um ouvido, não é só questão financeira ou questão material. Às vezes é um ouvido, é uma atenção, é alguém que está nos precisando, o próximo está precisando de ajuda. Pois eu não custava nada ter ajudado. E acabei me sentindo mal por isso. Por isso que o provérbio de hoje, ele é perfeito. Esse provérbio me chamou muita atenção. Ó. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Eu tenho o poder de fazê-lo, tenho condições, por que não fazer? Às vezes eu ouço pessoas que dizem assim, eu podia te ajudar, mas vai que a pessoa utiliza mal a minha ajuda. Vai que é um artifício para que ela não trabalhe, ou que ela fique às custas dos outros. Vai que não está precisando realmente de ajuda. Pode ser, realmente tem razão, pode ser, mas também pode ser o contrário. Pode ser uma pessoa verdadeiramente necessitada. E aí, eu não ajudo e deixo de fazer o bem a uma pessoa. E eu, com o tempo, eu comecei a pensar, pode ser realmente que a pessoa esteja pedindo de alguma coisa que ela não precisa, ou vai usar mal. Só que os olhos do Senhor que estão sobre mim também estão sobre essa pessoa. E se alguém tiver que fazer alguma coisa, que seja o Senhor, não eu. Então, eu costumo dizer, eu não quero errar com ninguém. Mas se eu errar, que seja por ser generoso, benevolente, acreditando no melhor das pessoas, mesmo que às vezes eu acabe sendo enganado ao acreditar nesse melhor das pessoas. Porque a generosidade tem esse lado, né? Podemos ser generosos e acabar sendo enganados. Eu já conheço pessoas que na sua generosidade foram vítimas assim, no fim ajudaram pessoas que na realidade estavam abusando da sua boa vontade. Claro, é uma possibilidade, temos que ser sábios. Mas não podemos utilizar a maldade do outro para deixar de fazer o bem. Por isso, o provérbio eu acho perfeito. Não diga ao seu próximo, vá e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para dar. Se você tem isso em mãos agora. O apóstolo João, ele também fala sobre esse assunto. Não adianta alguém dizer para nós que está passando por uma necessidade, nós dizemos assim, eu vou orar por você, que Deus te abençoe. E quando há condições de eu ajudar essa pessoa. Como eu disse, o maior mandamento é prático, amar a Deus, amando ao próximo. Né? Se eu não amo o próximo, eu não posso amar a Deus, porque Deus eu não vejo, e Deus na verdade não precisa de nada de mim. Pelo contrário, eu que preciso dele. Agora, às vezes, o próximo, ele precisa. Ele tem uma condição, assim, naquele momento, pelo menos, inferior à minha, e eu posso ajudá-lo por ter condições de fazer isso. Portanto, o assunto de hoje, se podemos ajudar, façamos agora mesmo. Porque amanhã pode ser tarde demais. Né? Podemos amanhã perceber, puxa, eu podia ter ajudado, eu devia, mas eu não fiz. E, claro, a gente erra e a gente pode voltar atrás. Eu posso não ajudar hoje, mas amanhã eu me corrijo. Nenhum de nós somos perfeitos, mas que possamos ter no coração isso. A ideia de o que esse provérbio diz para nós, fazer o bem,
fazer o bem, no que depender de nós, no que depender de mim, façamos o bem. Por isso que eu quero concluir com Gálatas capítulo 6, versículo 10, quando o apóstolo Paulo diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Olha só, façamos o bem a todos. Claro, o corpo de Cristo deve ser prioridade, o povo de Deus, a família de Deus deve ser prioridade. Mas o Filho de Deus, o discípulo de Jesus, aquele que segue, aquele que deixou tudo, deixou toda a sua glória para morrer por nós na cruz, é uma pessoa de mãos abertas e generosa. Tudo que ele tem não é dele. Tudo que nós temos é Deus que nos dá. E nós generosamente administramos para o nosso sustento, para a nossa manutenção, da nossa família, mas para ajudar a qualquer pessoa que nos procure. Que essa palavra das Escrituras Sagradas possa mover o meu e o seu coração nesta quarta-feira que está apenas começando. Deus nos abençoe.